Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. De verdade, acho que esse é o último vídeo que eu vou gravar antes da minha viagem, das minhas férias aí de uma semaninha, que eu comuniquei vocês. Não assustem, não vou conseguir mesmo gravar mais um, só esse. Caiu aqui um texto cujo título é Cuidado, idade não define maturidade. Até foi publicado na página da minha filha no Facebook, né? Michelle Marie, minha filha. E eu achei muito legal. É um texto publicado na página do Tiago Cian Andriolo. Deixa eu só ver se o texto é dele. Deve ser dele, não tem nenhuma autoria a não ser ele mesmo. Ok. Vamos lá, seguindo nessa linha mais psicológica, né? De situações que interferem nos relacionamentos, né? E vai para a minha playlist Amor e Relacionamentos, com certeza. Cuidado, idade não define maturidade. Pessoas maduras escutam os outros na esperança de compreender seus sentimentos, preocupações e preferências. Já as imaturas ouvem apenas a si mesmas e são emocionalmente frágeis. Agem como crianças que querem ficar fora e brincar, mesmo que o almoço já esteja servido, e fazem ofensas ou se ofendem em vez de prestar atenção à explicação de que agora é hora de comer. É fácil amar crianças que agem como crianças, mas é difícil amar alguém que age como uma criança no corpo de um adulto. Por isso, a maioria dos adultos imaturos costuma agir infantilmente apenas quando se sentem ameaçados. Ficar na defesa, ou melhor, os principais sinais de falta de maturidade são ficar na defensiva em vez de assumir responsabilidade, incapacidade de reconhecer e aprender com os erros, necessidade de ser o centro das atenções, culpar outras pessoas, ofender, xingar, impulsividade, mentir. Maturidade não é uma questão de idade, mas de pensamentos e atitudes. É a capacidade de enfrentar, raciocinar e reagir de maneira adequada a uma situação. A maturidade é aprendida através de experiências. Ter maturidade também significa decidir que tipo de vida quer viver, saber em que direção está indo em termos de trabalho, ter um relacionamento sério, ou pelo menos saber o que quer de e ter a confiança de saber o que acredita sobre as coisas, valores nos quais confia e que orientam as suas decisões. Os principais sinais de maturidade são tomar decisões com base no caráter, não ter medo da vulnerabilidade, sempre cumprir o combinado, reconhecer e reparar erros, não se abalar com críticas, assumir responsabilidade, mostrar empatia, observar comportamentos imaturos em adultos muitas vezes é difícil e por isso muita gente ignora por ainda não ter aceito a realidade do que vê. Se você perceber alguém agindo com imaturidade e comportamentos infantis, tome cuidado para não tentar mudar ou educar, né, a pessoa. Você deve mudar a si mesmo, não os outros, a não ser que assuma o papel de mãe ou pai, adotando a criança. O nível de imaturidade ou maturidade sempre se manifesta. Palavras de Tiago Cian Andriolo. Adorei esse texto e vamos lá. Como psicóloga, posso dizer, né, o quanto a gente se depara com pessoas imaturas que vêm em busca de uma orientação, de uma ajuda dentro do processo terapêutico, porque aqueles sinais de imaturidade estão perturbando demais a sua vida a ponto de verdade de ela aceitar que precisa
de uma ajuda terapêutica, né? Muitas vezes pessoas ao redor, amigos ou conhecidos ou familiares, é que vão dar a dica de que aquela pessoa precisa de uma ajuda. E nós temos a tendência, né, eu vou dizer aqui pela numerologia do meu número 9, né, que vem do meu número 18 do dia de nascimento, que é o grande anseio de ajuda ao próximo. A gente tenta se antecipar às situações que nós percebemos que vão trazer consequências negativas na vida daquela pessoa, ou que estão trazendo consequências negativas na vida daquela pessoa, e que ela, por alguma razão de resistência, não consegue enxergar. E a gente quer trazer, né? Quem é terapeuta, então, acho que mais ainda, dificilmente o terapeuta sai de nós, porque na verdade é um ser terapeuta, não é um estar terapeuta somente dentro do consultório. Então, analisar as relações, tentar encontrar as motivações e estabelecer conexões profundas, acho que faz parte do ser terapeuta, né? E então a gente tenta, né, fazer isso o tempo todo. Claro que dentro da relação terapêutica é minha obrigação alertar a pessoa para os comportamentos que não estão sendo maduros e tentar entender os porquês daquela situação e passar isso para o paciente. Mas dentro de relações pessoais, sejam familiares, profissionais ou, né, amorosas, né, talvez fazer isso a gente de fato esteja se colocando no papel de pai e mãe, né? Mesmo nessa condição, aí eu digo, com filhos adultos, muitas vezes você também não consegue dizer nada. A pessoa tá, né, com o pensamento naquela direção, e mesmo que você perceba que ali vai haver uma escolha inadequada que vai trazer consequências negativas, às vezes nós não podemos dizer nada. A própria pessoa, o próprio filho, filha, tem que seguir os seus caminhos e sofrer as consequências para ter o aprendizado. Tenho falado isso também em vários vídeos, né? Então, é importante que nós percebamos, quando estamos no papel de pai e mãe, na relação com os nossos colegas, nossos parceiros, né? Mesmo nossos familiares, para que a gente não caia nesse equívoco que pode nos trazer grandes dissabores, porque de verdade pode não ser a nossa função ali naquele momento, né? Mas vamos lá. Os principais sinais de falta de maturidade são ficar na defensiva em vez de assumir responsabilidade. Quando iniciamos um diálogo com alguém, uma conversa em que estamos colocando aquilo que pensamos ou a forma como nós nos sentimos em relação a uma atitude, um comportamento daquela pessoa, a pessoa, ao invés de ouvir e refletir sobre aquilo que causou em mim, ela vai se defender o tempo todo, né? E não prestando atenção verdadeiramente no sentimento do outro. Falta empatia, né? Incapacidade de reconhecer e aprender com os erros, né? Num relacionamento amoroso, quando você vai falando diversas vezes sobre situações que te entristecem, né? E o parceiro não tem a capacidade de analisar e falar, puxa, isso está prejudicando o relacionamento, eu vou mudar, né? Mesmo em relações de amizade. Mas acho que a amizade a gente consegue até deixar para lá com mais facilidade, obviamente, do que um relacionamento, né? Então, a pessoa não tem capacidade de reconhecer aquilo que ela está errando conosco e que para que o relacionamento siga, ela deveria, né, fazer um esforço em mudar. Necessidade de ser o centro das atenções, né? Esse aspecto meio narcisista, todos nós temos um pouquinho, vamos dizer, né? Claro,
ser o centro das atenções na vida de alguém é bacana, é legal, mas o que precisamos é saber que nem sempre podemos ser o centro das atenções, que às vezes a outra pessoa está passando por um momento de maior fragilidade e a nossa força tem que ser voltada para dar o apoio para aquela pessoa, né? E nesse momento vamos lidar com as nossas emoções de uma forma solitária. Vamos lá. Culpar outras pessoas, é isso, né? Quantas pessoas fazem isso? Quantas? E isso no consultório é algo recorrente, né? Fazer o outro perceber que, na verdade, você desencadeou aquela resposta na outra pessoa, consequentemente, a responsabilidade é sua, e não adianta você culpar o outro, porque você elimina essa pessoa da sua vida, vem outra e você tem o mesmo comportamento e a resposta vai ser igual, ok? Não é? Então, vamos assumir a responsabilidade pelas nossas atitudes e suas consequências. Talvez para mim esse seja o maior sinal de maturidade, né? Ofender, xingar, aí é uma pessoa reativa, né? Pega na ferida dela alguma coisa que acontece ou alguma coisa que nós falamos e ela reage ao invés de pensar, né? E agir sem tanta emoção, sem tanta impulsividade, que é o item seguinte. Mentir. Muitas vezes justificamos os nossos atos, os nossos comportamentos através de mentiras que inventamos e que muitas vezes acreditamos e pensamos que o outro vai acreditar. Mentir para um ser empata é a pior coisa que tem, né? Podemos nós estarmos, né, no calor talvez de uma paixão que cega e não enxergar muita coisa, mas conforme as coisas vão caminhando, dificilmente o empata não vai sentir que aquilo é mentira, que aquilo não é verdade, seja o que a pessoa está dizendo, seja a maneira como a pessoa está se comportando, né? Então, maturidade não é uma questão de idade, mas de pensamentos e atitudes. É a capacidade de enfrentar, raciocinar e reagir de maneira adequada a uma situação. A maturidade é aprendida através de experiências. Quando algo pega numa ferida muito profunda nossa, né? Dificilmente conseguimos ter uma reação madura. E acho que na medida que reconhecemos que aquela situação não foi madura, a maturidade vai se mostrar em identificar qual foi a ferida que foi acionada ali naquele momento, né? E tentar trabalhar naquela ferida, né? Então, eu acho que sempre tem os dois lados, né, de uma situação, para que a gente possa tentar encontrar uma reação mais madura para as circunstâncias, né? Aqui, ter maturidade também significa decidir que tipo de vida quer viver, saber em que direção está indo. Quando percebemos que estamos indo para uma direção que não é aquilo que desejamos, não é? Quando damos abertura para alguém e de alguma maneira algum limite é ultrapassado, acredito que precisamos repensar a direção, né, que estamos seguindo nesse relacionamento, nessa amizade, mesmo num relacionamento familiar, não é? Eu acho que o respeito à vulnerabilidade do outro deve ser sempre respeitado, né? O respeito deve ser considerado, né? E porque todos nós temos limites, né? E a questão da mentira, da manipulação, aliás, é outro tema que eu quero fazer um vídeo aqui, tem sido muito predominante nos relacionamentos interpessoais nesse momento. O que vemos
é muita falta de respeito, é muita mentira, é muita manipulação, é muita sedução só, né? Sem que as pessoas consigam colocar o seu lado de verdade, o seu lado da essência divina, que vai estabelecer conexões profundas, não é? Que é o que nós devemos buscar, pelo menos na minha opinião, né? Vamos lá. Os principais sinais de maturidade são tomar decisões com base no caráter, é isso, né? Não ter medo da vulnerabilidade. Eu tenho feito vários vídeos aí falando dessa questão que a nossa força espiritual, a nossa força emocional vem de aceitarmos as nossas vulnerabilidades, né? Não escondermos, não fazer de conta que está tudo bem, a menos que essa vulnerabilidade esteja no nível inconsciente e eu esteja no processo de começar isso, colocar isso para fora, né? Que ela venha para o subconsciente e passe a se tornar consciente, mas isso também é um processo, né? Sempre cumprir o combinado, meu Deus do céu. Será? Eu acho que antigamente a palavra tinha poder. Não havia necessidade de assinar um papel, porque você dava a sua palavra e a palavra estava dada. Gente do céu, que é isso? Hoje nem com papel, nem com reza brava, nem com nada as pessoas têm responsabilidade e compromisso perante o outro. Que triste, né? Que triste. Tenho conversado muito sobre isso com vários pacientes. Que triste. Vamos lá. Reconhecer e reparar erros. É o que eu disse. Se o outro está te falando alguma coisa e você não dá crédito àquilo, é uma desqualificação, é uma invalidação do sentimento do outro, da fala do outro, né? E quando eu percebo que eu magoei, que eu machuquei, que eu corrompi o relacionamento de alguma forma, eu preciso reparar, pedir desculpas, conversar. É o mínimo que se espera de uma pessoa madura. Não se abalar com críticas. Aí a gente vem naquele tema, né, da comunicação, dos diálogos. Não falar de forma agressiva, a comunicação não violenta, não é? Tentar colocar aquilo que você pensa de uma forma que não vai ser ofensiva ao outro, mas falar aquilo que você pensa se você tiver intimidade para isso. E se a pessoa de repente também pedir a sua opinião. Assumir responsabilidade, acho que aqui vai junto com sempre cumprir o combinado, não é? Responsabilidade pela sua vida, responsabilidade por como você lida com todos os relacionamentos em todas as dimensões na sua vida. Ter responsabilidade afetiva não significa só em parcerias amorosas, significa também ser responsável em todas as dimensões de relacionamentos, familiares, amizades, profissionais, não é? Temos um papel na vida das pessoas e temos que entender que, né, se desejarmos, vamos nos tornar pessoas importantes do ponto de vista positivo na vida das pessoas e não negativo, pessoas que fazem outras sofrer, que magoam, que ferem, né, que criticam demais, que anulam, que invalidam, que trazem a conexão com uma baixa autoestima. Situações que vivemos lá no passado, mas que os relacionamentos têm que fazer a gente melhorar disso tudo e não piorar, né? E mostrar empatia, isso condição sine qua non para que eu tenha um relacionamento bom com outra pessoa. É isso. Se você perceber alguém agindo com imaturidade e comportamentos infantis,
Tome cuidado para não tentar mudar, educar a pessoa. Falei isso já no começo, né? Você deve mudar a si mesmo, não os outros, a não ser que assuma o papel de mãe ou pai adotando a criança. O nível de maturidade ou imaturidade sempre se manifesta. Achei perfeito esse texto, perfeito, né? Será que queremos ser pessoas imaturas, mesmo com muita idade? Acredito que não. Acho que o curso da vida tem que nos trazer uma evolução, uma maturidade, né? Responsabilidade pelos nossos atos, sabermos qual é a direção que queremos dar à nossa vida, né? Ou às nossas vidas. Eu acho que isso tudo faz parte da maturidade e da chegada, né, dos anos, conforme eles vão passando. Quando não conseguimos isso, uau, a vida não teve muito significado. Eu posso precisar de verdade de outra encarnação, né? De outro momento encarnatório para chegar a essa maturidade que não foi conquistada nesse momento. Vamos analisar, queremos perder a encarnação. Será? Aí é uma escolha individual. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.